Olá, meus caros, quadro examinar. Vamos falar dos Gideões. Quase 2 anos faleceu o líder e fundador dos Gideões Missionários, com sede em Camboriú, uma pessoa conhecida. O nome dele é Cisino Bernardino. Após o seu falecimento, ocorreu uma série de escândalos aí, assim como está ocorrendo na IPDA, como a revelação da fortuna que Davi Miranda deixou para seus familiares, um pouco mais de 100 milhões de reais, mas tem muito mais possivelmente. E no caso dos Gideões é diferente, a mesma sistemática, apesar dos Gideões ser mais pequeno que a PDA, ter 30 e poucos anos, a PDA tem mais de 50, Igreja Deus e Amor, mas o sistema é o mesmo, privilegiando a própria família. No caso dos Gideões, quem assumiu a presidência foi seu filho, Reuel, né? Parece que é o nome dele. E esse Reuel aí, ó, se meteu em mais um escândalo, pelo menos uma polêmica, certa vez pregando, ministrando os Gideões, e dado momento ele vai pedir oferta, votos, e começa a fantasiar, criar ilusões, pseudo-revelações de Deus para o povo contribuir. E nesse meio tempo, um pouquinho mais adiante, o pastor auxiliar se levanta como profecia e começa a falar línguas. Esse Bernardino, né, que é o filho, começa também a falar a língua, já pensando, vai vir uma profecia boa aqui, já vai vir alguma coisa boa, né? E aí o velhinho chega e fala, que é um senhor de idade, um ancião: homem, eis que homem. Ele acha que tá pegando mentira, né? És mentiroso. Ou falando que é mentira. E citando claramente ele. Só não entende quem não quer. Aí muitos que são alienados, fanáticos, eu já diria otários, disseram que a profecia foi para a igreja, não foi para ele. Olha, mais claro do que isso. Aí tem uma comentarista aí do YouTube que ela falou claro que a igreja jamais vai ser chamada de homem. Mas se fosse para a igreja ia ser mulher, a igreja. Mas foi especificamente para o homem, ex-homem. Até quando mentirás? Então, isso não é o pior. O pior é que vem a seguir um vazamento de um áudio, possivelmente do WhatsApp, entre o Reuel e o Marco Feliciano, falando acerca disso, e o Marco Feliciano indicando e dando algumas sugestões, dicas para que isso não venha a ocorrer novamente, porque seria complicado para eles. E o Marco Feliciano disse, seria complicado para mim. Porque você levanta, mesmo que não seja um homem de Deus, mesmo que seja na carne, imitando, sendo um personagem de um homem, de um profeta de Deus, mas dizendo verdades, isso é o fim da picada, acaba tudo. Acaba a farsa, desmascara os hipócritas. E é isso que eles não querem. E os escândalos não param por aí. Recentemente, informações mostram que esse Reuel trocou de carro 8 vezes ao ano e tudo Land Rover. Tem uma mansão em condomínio fechado dos mais ricos em Balneário. Uma fortuna em com relação a outros bens. Só esse imóvel vale 3 ou 4 milhões que ele tem no condomínio. Salário 40, 50 mil. Isso é o mínimo do mínimo, porque quando a gente vaza, sempre vaza o pouco do pouco, assim como no caso da família Miranda, vazou o pouco, o mínimo do mínimo. Tem muito mais. Em laranjas, muito mais. Em maracutaias que eles fazem para sonegar impostos, impedirem que seja revelado de fato a quantidade de bens deles, bens em nome de outros familiares e amigos, etc, etc. E eu, quando estava no sistema religioso, estava congregando na IPDA, a IPDA ela era contrária, né? Pelo menos o líder missionário era contrário a gente visitar outras denominações. Algumas outras assim fazem, tem essa praxe, esse costume. E como missionário ele era um ex-católico, herdou isso tudo da católica, porque a católica, um verdadeiro católico roxo,
fanático, ele não pisa os pés em igreja, em templo evangélico. Ele critica desde o início até o fim da vida os protestantes. Ele não se converte aos evangélicos, ao protestantismo. Então, quando se converte, é, entre aspas, um milagre. E herdando isso, o missionário era um católico roxo, então se converteu um milagre. Ele trouxe isso para a sua denominação. Mas, até certo ponto, ele tinha razão. Porque você, indo para esses movimentos dos Gideões aí, não só dos Gideões, que tem envolvimento com as convenções da Assembleia de Deus, que pertence à Assembleia de Deus, mas outras denominações, de fato não pregam o evangelho genuíno. Mas a IPDA, infelizmente, herdou muita coisa disso, por conta de pessoas que estavam na Assembleia, foram congregar na IPDA e trouxeram, sem querer, algumas influências assembleianas na própria IPDA. Como se sabe, o Lorival, que, se não me equivoco, Lorival, pastor Lorival de Almeida, que está aí como líder de verdade da IPDA, já que Irene está como um fantoche, ele é oriundo da Assembleia. E ele trouxe uma série de influências da Assembleia dentro da IPDA. E quem vê sabe. Então a IPDA tem influência da católica, pelo missionário, aquela rigidez, os usos e costumes da época, como foi convertido na década de 60. Né? A Igreja Católica da década de 60 tem aquela influência. Depois dos movimentos puritanos da época, dos protestantes puritano e pentecostal. E já o Lorival, ele é berço, já vem do berço assembleiano. O missionário não, porque se converteu com 20 e poucos anos. Portanto, é de berço católico. Então a gente não poderia ir. Inclusive, passível de suspensão quem fosse visitar esses templos, essas denominações. Mas alguns sempre davam um jeitinho, iam e não eram punidos. Principalmente a garotada mais jovem. Eu jovem na época foi jovem, né? Mas era muito mais jovem, era adolescente, 16 anos, 17, e fiquei dos 16 aos 20, possivelmente aí nessa idade. Talvez perto dos 18, eu tive vários convites e conhecidos da congregação para ir, e eles confessavam que iam, não tinha problema nenhum. E era até bom para quem quisesse casar, arranjar um namorico aqui, acolá, era o local propício para isso. Então, eles não iam lá para adorar a Deus ou para fazer a vontade de Deus e cultuar o Senhor. Eles iam simplesmente por conta da festividade, por conta de interesses não legítimos, que o interesse legítimo seria adorar o Senhor e seguir o Evangelho, mas interesses deles próprios, carnais. Não que namorar seja carnal, não que seja carnal no sentido de pecado, mas a gente vai para um culto, pelo menos fomos ensinados, os mais antigos, que a gente deve cultuar a Deus no templo, e quando formos ao templo, cultuar de fato. Não, eu fui criado isso, onde vem cultuar a Deus no templo. Mas depois eu aprendi que não necessariamente no templo, em todo lugar a gente pode adorar o Senhor. Foi aprendido também que tem que ter cautela, precaução, e no sentido de guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, né? De saber o local, o que aquele local santo é, que tem que prestar reverência e tal. Então você ia para a igreja, lá o local de oração, o local de oração, a casa do Senhor, a casa de oração e tal. Lá se configurado totalmente diferente. Então eu tinha esse posicionamento, não fui. E eles foram. Ficaram com uma, ficaram com outras, porque se eles ficassem fora do sistema, no sentido fora de ir aquilo que estava configurado como um evento de encontro com Deus ou de louvor a Deus, né? Mas não era isso, era o outro, o interesse. O problema se eles fossem outro local ou não, né? Isso configura a hipocrisia. Então eles foram e tal. E eu não fui. Aí, em determinado tempo, soube alguns escândalos de pastores que iam
pregar lá porque pagavam, outros estavam em adultério pregando, outros estavam bebendo lá e pregando. E tudo agora está confirmado aí. Você olha no YouTube, tudo aqueles boatos que a gente ouvia, a mesma coisa da IPDA, se confirmou tudo. Aquela máxima que diz, onde a fumaça há fogo, né? Sempre tem alguma coisa. Então, os camaradas conhecidos meus foram, se arrebentaram todos eles. Tiveram problemas de toda sorte. Casaram direito, se casaram, estou imaginando casados com sofrimentos. Uns foram corneados, outros adulteraram, outros, enfim, poucas pessoas me conheciam. Tá? Então, a gente escapou, eu diria até disso. Porque é claro, é evidente, tu vai para um local onde não se tem santidade, onde se está vulnerável a isso e, entre aspas, indiretamente prega isso, porque é isso que dá dinheiro, né? É o relativizar a coisa, é a porta larga. Então, o pastor está pouco aí. Eles queriam arrebatar dinheiro, o líder dessa denominação e o jovem, o jeito que estava ali, está um pouco se lixando. O engraçado é que todo aquele que ia em santidade, não, porque lá é tempo de adoração, porque vi alguns vídeos no YouTube. E o que a gente vê aí, né, no YouTube recentemente, até na época eu não via, eu vi um outro já, Bílio Santana, Marco Feliciano pregando, aquela coisa de voar no espírito, de cair no espírito, né, criado por Paul Gold, lá dos Estados Unidos, a risada do espírito criada pelo Kenneth Hagin, também dos Estados Unidos, que já faleceu, e outras que nem disse, tudo pegado aí das teologias dos neopentecostais, né? Coisas que realmente não tem respaldo bíblico, tudo para chamar atenção, para atrair seguidores, dizendo que aquilo ali é uma manifestação de Deus e que aquilo ali é Deus, que Deus está operando sinais e maravilhas, com aquelas dancinhas, entre aspas, no espírito, com aquela risaçada, com aquela pulaçada, até aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? O que fala au, au, com bica, né? E que ele faz tô pegando voo, eu vou subir agora, né? Eu tô decolando com a minha nave. E parece que é exatamente isso. O personagem dele ali, gospel, né? O cara voando, literalmente assim, ó, voando, tá voando no espírito. Tanta meninice. E isso tudo, até eu coloquei num comentário aí na internet, quando estava algum vídeo falando dos Gideões, eu coloquei isso como psicopatia. É uma psicopatia mesmo. Em nenhuma passagem você vai encontrar isso. O Espírito de Deus se manifestando dessa maneira. O cenário mais propício para essa manifestação poderia realmente fazer isso para mostrar que é o poder de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu como uma forma corpórea de uma pomba, poderia o Espírito ali se manifestar de uma maneira tremenda, né? Com pirueta, plantando bananeira, falando em línguas, dançando, mas não. Foi de uma maneira bem simples, como uma pomba mesmo. E eles querem ser fariseus mesmo, meus caros. O Gideão, para mim, nunca foi um local de Deus. Ah, mas você está muito... Essa palavra é forte, você está muito radical. Nunca foi. Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, Deus sabe aqueles que iam com boa fé, aqueles que ajudaram erroneamente para sustentar essa família dos Bernardinos, assim como aqueles que estão fazendo o mesmo, fizeram o mesmo na IPDA, sustentando a família Miranda. Mas o fato é esse, no caso dos Gideões. Porque você vê ali o ego exacerbado, a vaidade, você vê a meninice, você vê a psicopatia, você vê o charlatanismo, você vê a mentira, você vê a carnalidade, as impurezas, as imundícias, tantas coisas que não têm respaldo bíblico e não têm a essência de Deus. Então, como que isso pode ser de Deus?
se denotam mais obras da carne do que do Espírito? Então, meus caros, pensamos, né? Deus diz que não habita em templos feitos por mãos de homens e muito menos em templos sujos. A contaminação é essa, deixando a carnalidade, o mundanismo no sentido que aí se configura, né? O ego, a meninice, tudo isso que eu já citei, né? Então isso não tem nada de Deus. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Isso é coisa do mundo. Você vai ver um político no showmício ou comício, que agora não pode ter, mas comumente se tinha. O que ele faz lá para conseguir votos? 1000 promessas, chama a atenção de você 1001 vezes, traz cantores para cantar, enfim, te agrada da melhor maneira possível. Para quê? No fundo, conseguir o que ele quer. Seu voto, ele ser eleito e viver na mamata e viver uma vida de marajá, entre aspas, até o fim do mandato. Da mesma forma, eles, para ter essa vida de marajás, inventam de tudo, criam tudo, porque o povo gosta do novo, do extra bíblico, chama mais atenção. Olha, lá tem um homem que faz isso. Ó, lá tem um homem destacado na língua estranha, lá tem um homem destacado da profecia. Então, tem cada um tem uma especialidade. Esse é especializado em profecia. Essa é especializada em revelação. Essa é especializada em dança do espírito. E diz até que é um dom, mas a Bíblia não fala que é dom. Esse é especializado em línguas estranhas. Olha, ele revela a tua vida todinha. É um vidente. Esse é uma pessoa certa. Então, é isso. Comércio. Aí faz a mesma coisa que o tarólogo faz, o astrólogo faz, o cartomante faz, a necromante faz. Não tem diferença nenhuma, meus caros. E Jesus exortou aqueles que queriam fazer do seu tempo comércio. Chamou eles de covil de ladrão. Que a casa do pai dele não era covil de ladrão, era casa de oração. E os expulsou dando chicotada, pontapés, derribando tudo. Então há momentos que é necessário ter indignação e a tutela. Se não fizer assim, vai permanecer mais o mesmo, vai permanecer a mesma coisa. As coisas não vão mudar. E muitos veem pecado no se indignar. O indignar-se exageradamente, exacerbadamente, continuamente, aí sim, porque a Bíblia diz, para irar. A Bíblia diz que é para nós irar. Irar, mas não pecar. Podemos irar. Não, aí complementa o versículo. Paulo fala isso. Para não pôr o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, a ardência, para não deixar se contaminar com a ira. Então isso é necessário. Assim como a crítica que aqui eu faço, e na maioria dos meus vídeos no Examinar eu faço, uma crítica que se as pessoas realmente tiverem uma mentalidade de Cristo, vão entender que é uma crítica construtiva e não destrutiva para acabar com o sistema, acabar com a denominação, mas o modo pelo qual a gente acaba se valendo para falar parece dar tonalidade, né, de que é realmente para destruir, mas não é. É uma forma, é uma hipérbole, um exagero para ver se eles acordam e muda a coisa. Assim com a IPDA, assim com os Gideões, etc, etc. Mas eu vejo, até estava pensando recentemente, que o jeito que eu me posiciono é difícil para você atrair seguidores prosélitos. Quando você atrai, ainda bem que são verdadeiros, né? Não é hipócrita, não são mentirosos. Mas é difícil. Uma igreja, por exemplo, um templo com CNPJ, tudo certinho, né? Legalizado e tal. Você fazer uma denominação que prega o que eu prego. Que prega o que Jesus pregou. Não as ladainhas, não as psicopatias, não as meninices. Prega o genuíno evangelho. Não dá ninguém. O povo gosta de auê, o povo gosta de festa, inovação. O povo gosta de rosa ungida, é de tanque de celué, é de sal grosso. O povo gosta de pular, de fazer montoeira de piruetas, falar línguas plantando bananeira e outras coisas mais. Essas coisas aberrantes, essas coisas profanas, abomináveis a Deus.
E acho que quem critica eles é que está com o diabo, que não tem Deus, que é um invejoso, que é um indignado, que é um pervertido, que é um ímpio. Mas eles, como estão lá, não são. Eu até no comentário chamei que aquele local é um local de prostíbulo, porque a palavra de Deus nos diz que a feitiçaria é que nem um pecado do que da prostituição. E vice-versa, nós podemos entender assim. E isso não tem diferença nenhuma do que é feito nos Gideões com feitiçaria. Porque há o emprego do charlatanismo para enganar, a feitiçaria tem isso. Há o emprego de certas habilidades extra-bíblicas para ludibriar as pessoas, a feitiçaria faz isso. Exato, o emprego de uma mentalidade pelo qual trata a questão da energia, seja energia positiva ou negativa, para fazer a coisa acontecer, o show, a feitiçaria faz isso. Então eles são prostitutos. Como o povo de Israel pecou contra Deus e com feitiçaria está se prostituindo. Assim como a mulher de Oséias, e naquela metáfora, ela mesma estava traindo Oséias, e Deus falou com Oséias, com o profeta Oséias, dizendo que Israel estava da mesma forma, que Israel estava traindo Deus, que Israel estava sendo prostituto, estava sendo adúltero, por se prostrar diante de Deus. Esses os Gideões fazem da mesma maneira. Então, é um exagero. Não é um exagero, é uma verdade. Aquele local, tirando as raríssimas exceções e aqueles que o chapéu não serve, e eu estou falando exatamente com aqueles que estão lá ministrando a palavra, né? Que não é bem a palavra de Deus, a palavra deles mesmos, a cúpula dos Gideões. Eu não estou falando com os membrozinhos, aqueles que foram lá de boa fé. Não, esses são pobres coitados, esses Deus perdoa. Falando com essa classe aí. Então, com esses clérigos, esses camaradas, o local que estão lá, o que estão fazendo, é a mesma coisa que tivesse um prostíbulo, se prostituindo. Estão se prostituindo diante de outros deuses, Deus Mamon, Deus Afrodite, os deuses do panteão grego, todos eles. Não tem diferença. São prostitutos, são pessoas que vivem de prostituição. E eu até coloquei no comentário, esse prostíbulo ganha dos prostíbulos convencionais, ganha disparado, né? Fazendo uma associação, uma comparação. E é de fato, porque você vai no bordel, você no cabaré, e você vê o que você tem lá. Você tem o service. Não, você paga, você vai, faz o serviço e vai-se embora. Tem compromisso e tal, aliviou a atenção a Deus. Você sabe como é que é. Agora você vai para dentro de uma denominação, dentro dessa igreja aí, e aí você quer uma benção, por exemplo, e você acredita naquilo. Né? Você dá, e você dá, e você dá, e não recebe nada. Lá primeiro você dá, acontece a coisa. Isso é falando dos fiéis para com a cúpula. E da cúpula, a cúpula é muito mais pior, porque a cúpula que ela faz? Ela só pede, mas não dá. Ela só pede, mas não dá. É que nem fosse você estivesse no bordel, as rameiras pedisse isso, mas aquilo, enganasse e você não coabitasse com elas. É a mesma coisa. E tem alguns prostíbulos que fazem isso. Mas na grande maioria, ainda você pagando, você leva. Só que às vezes você paga um pouquinho mais. E nessas igrejas, você pagando um pouquinho mais, ainda não recebe. Esse que é o problema. Tá? Se no prostíbulo eles te enganam, colocam, você tem que tomar uma bebidinha, aí às vezes colocam um venenozinho ali, uma boa noite Cinderela ali na bebida e tal, para lhe enganar, mas a religião faz pior. Por isso que, sendo que Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Que ela anestesia, entre aspas, atenua as dores. Por exemplo, uma pessoa que vai para receber uma cura, dá o seu dinheiro todo e não recebe. E aí o pastor diz assim, olha, você tem que fazer a campanha tal, porque você não fez, por isso você não está sendo curado. Aí você vai lá e faz a campanha tal, não deu. Deus está me revelando aqui que o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela aqui que tem uma pessoa, e você já fez 7 campanhas da bênção de Naamã, mas não alcançou. Agora, se você fazer 21 dias de oração de Daniel, você vai conseguir.
Aí passou a oração, não, agora você tem que fazer a campanha da derrubada do muro de Jericó. E aí você faz oferta. E aí o cara vai sendo ali uma massa de manobra na mão desses camaradas aí. É um fantoche. Meus caros, é terrível. O que eu vivenciei, o que eu sei de sistema religioso perverso, putrefato, nauseabundo. E os Gideões não é diferente, é muito mais. Até na minha denominação, o que eu vivenciei era uma coisa que poderia ser considerada a exceção à regra, porque a liderança não pregava a favor disso. Era contra isso. Poderia ser hipocritamente, mas pregava ferrenhamente, pelo menos o líder fundador. Agora, aí tudo era permitido, não tinha prédica contra. Prédica contra o cair no poder, prédica contra pedir oferta revelada e essas coisas todas que você vê aí. Né? Na minha dominação proibia, a circular da diretoria proibia fazer revelação de ofertas, proibia cair no espírito, proibia falar línguas e atrapalhar o culto, proibia você dar risada do espírito, tudo isso proibia. Então, graças a Deus, ainda nessa parte ela dava meia certa. E ainda está, porque às vezes só está lá na norma, mas também não estão nem aí. Né? A teoria na prática é outra. Também tem essa, mas pelo menos tem a teoria. E na Gideões aqui. Então, meus caros, fica a mente aberta, deixa de estar bitolado, sustentando a família de Bernardino, família de Miranda, família de Malafaia, sustentando a família Macedo, sustentando a família Soares, do R.R. Soares, de Santiago, deixando eles ricos, deixando eles podre rico, e a mesma sistemática que morre os seus pais, em vez de haver uma eleição para colocar um presidente por votação, eles colocam por nepotismo, por ser da família. Né? Então veja que a denominação não é denominação de como fosse uma igreja de Deus, que é escolhida pelo sorteio ou por voto e pela iluminação do Espírito Santo, mas é por conchavos, por aliados e por familiares principalmente. Então isso não é de Deus, isso é o quê? Não é igreja, é empresa. A empresa é que se passa de pai para filho, e passa de pai, filho e avô. Empresa é que faz isso. Agora a igreja do Senhor não era assim. Por que Jesus não escolheu seus irmãos para ser o pai da igreja? Escolheu Pedro. E quem sucedeu Pedro? Foi a família de Pedro? Não foi Paulo? Que era totalmente diferente de Pedro? E que não tinha vínculo parentesco? Ah, meus caros, abria sua mente. Isso é empresa e nada mais. É radicalismo, é socialismo, é comunismo, é teoria disso, teoria daquilo. Olha, pense com Deus. Ore a Deus, Ele vai te revelar exatamente isso. Porque o que eu falo, eu busco pelo menos fazer o contato com Deus. Porque isso é uma falácia. Claro que a gente entende que tem pessoas boas dentro de denominações, inclusive das cúpulas, das diretorias, de denominações e tal. Mas a regra é essa, infelizmente. Nós estamos vivendo dias totalmente de apostasia, totalmente de distância da fé genuína da igreja primitiva. E muito fala que apostasia é não pregar contra os usos e costumes. Que apostasia é você não ficar 24 horas orando ou jejuando, ou fazendo qualquer outra coisa, né? A apostasia, meus caros, já está há muito tempo. A apostasia é isso, é não seguir a doutrina, o costume da igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela visava a todos, ajudar a todos, ninguém tinha necessidade, cada um supria um ou outro. Como que você vai nessas denominações e existe diferença, disparidade de renda, os membros não têm uma vez, os membros não têm a retribuição, então você fica dando dízimo a vida toda, perde 20, 30, 40, 50 mil, porque se você ficar 40, 50 anos, você mesmo sendo pobre, dando 100, 200 reais no mínimo todo mês, faz a conta, quanto que você deixou na igreja. E não tem nenhum retorno. Você não ganha uma bolsa, entre aspas, de família, seria ali a bolsa de alimentos.
Você não ganha quando necessita de alguma ajuda em dinheiro. Se precisar, por exemplo, custear despesas funerárias, você não tem o socorro, o subsídio da denominação da igreja e tantas outras coisas mais. Então isso é empresa, exploração da fé, mercado e nada mais, meus caros. Isso até tinha que ser dedurado no Procon, porque se estão tratando você como consumidor e isso é um mercado, você tem direito, o cliente tem seu direito. Cadê o cliente, o direito do cliente? Porque se você é sócio de um clube, se você é sócio de uma sociedade recreativa, se você é sócio de um time de futebol, você tem benesses em troca. Você tem, por exemplo, no clube, cadeira cativa. Você pode fazer aniversário nos departamentos do clube. Na sociedade é a mesma coisa. Então você tem o bônus. Você investe com o ônus, você tem o bônus. Em igreja você não tem. Em igreja é só dar, receber nada. Ah, mas Deus está te prosperando, está te dando saúde. Ora bolas. Ora bolas.